Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros e o quadro Liazinha Conta Contos. Eu trago aqui mais um conto de João do Rio. João do Rio, eu já fiz um conto, já li um conto dele, mas vou relembrar. O nome dele completo, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, muito conhecido como João do Rio. Ele nasceu em 1881 e morreu em 1921. Ele é desse período. E é um jornalista e cronista. Ele capturou o espírito do Rio de Janeiro no início do século XX, né? E a sua obra é marcada pela modernidade. E ele tem um olhar também bastante atento às transformações sociais, tá bem? E o conto que eu trago hoje para ser lido é Dentro da Noite, o nome, que é um nome homônimo aí ao livro. E esse enredo traz um relato da própria tortura psíquica que o personagem vai narrando. E ele traz isso, ele vai contando com requinte de crueldade, inclusive. E ele vai contando aí todos os seus desejos sádicos. O personagem central, ele é incapaz de ter um relacionamento dito normal com as mulheres, e ele acaba buscando mulheres para saciar os seus prazeres, e ele ferindo essas mulheres e causando dor a elas. Então, é uma história aí permeada por essas questões psíquicas aí de tortura. Então vamos lá, Dentro da Noite, João do Rio. Então causou sensação, tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadinha, parecia louca por ti, e os pais estavam radiantes de alegria. E de repente esta súbita transformação. Tu desapareces, a família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério, uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim? Podia ser contra a pureza de Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com o Prates, que te chama velhaco, e não viesse encontrar o nosso Rodolfo. Agora às 11 da noite, por tamanha intempérie, metido num trem de subúrbio, com o ar desvairado. Eu tenho ar desvairado? Absolutamente desvairado. Vê-se? É claro, pobre amigo. Então sofreste muito? Conta lá. Estás pálido, suando, apesar da temperatura fria, e com um olhar tão estranho, tão esquisito, parece que bebeste, que choraste. Conta lá, vai. Nunca pensei encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, num trem de subúrbio às 11 de uma noite de temporal. É curioso. Oculta-os os pesares nas matas suburbanas? Está a fazer passeios de vício perigoso? O trem raspava a treva num silvo alanhante. E de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando, e pelas portinholas do vagão viam-se a marginar a estrada, as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados de água e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi então que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais, dizia para o outro: mas como tremes, criatura de Deus, estás doente? O outro desanimado: não, estou nervoso, estou com a maldita crise. E como o gordo esperasse: oh, meu caro, o Prates tem razão, e teve razão a família de Clotilde,
e tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável desvairado, sou um infame desgraçado. Mas o que é isso, Rodolfo? Que é isto? É o fim, meu bom amigo, é o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara e a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me. Não quero, mas o vício vem vindo, vem vindo a rir. Toma minha mão, faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Estou com a crise. Lembraste de Jane Dambrell quando se picava com morfina? Lembraste de João Guedes quando convidava para as filmeres de ópio? Sabiam ambos que acabavam com a vida e não podiam resistir. Eu quero resistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Tomas morfina agora? Foi o desgosto, de certo. O rapaz, que tinha o olhar desvairado, perscrutou o vagão. Não havia ninguém mais, a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo, numa ânsia de explicações. Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com a Clotilde, ser de bondade a quem amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile de Praxedes, quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora, meio infantil, meio mulher, a beleza dos braços das Oréades, pintadas por Botticelli, misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga, fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, e feri-los. E por quê? Não sei. Nem eu mesmo sei. Uma nevrose. Essa noite passei-a numa agitação incrível, mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo, com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, brotou, arraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos brutalmente. Agora a grande vontade era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-los devagarinho, a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxessem as mangas, eu via esses braços nus, como na primeira noite. Via sua forma grácil e suave. Sentia a finura da pele e imaginava o súbito estremeção quando pudesse enfiar o primeiro alfinete. Escolhia posições, impunha o prazer diante daquele susto de carne a sentir. Que horror! Afinal, uma outra vez encontrei-a na Sauterre, é uma reunião dançante, da Viscondessa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze, aquele tecidinho leve. Os seus braços, oh, que braços! Justino, que braços! Estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa
que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me: Rodolfo, que olhar o seu! Está zangado? Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, rangendo os dentes. Oh, não, eu fiz. Estou apenas com vontade de espetar este alfinete no teu braço. Sabes como é a pura Clotilde? A pobrezita olhou-me assustada, pensou e sorriu com tristeza. Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado? É isso, Clotilde. E rindo, como esse riso que devia parecer idiota, continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixe espetar o alfinete. Estás louco, Rodolfo? O que tem? Vai fazer-me doer. Não dói, Clotilde. E o sangue? Beberei essa gota de sangue como a ambrosia do esquecimento. E dei por mim quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frase, com um gosto de sangue na boca e as frontes a bater, a bater. Clotilde, por fim, estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres! Que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça, murmurou num suspiro: Bem, Rodolfo, faça então. Mas devagar, Rodolfo, há de doer tanto. E os seus 2 braços tremiam. Tirei da botoeira da casaca um alfinete e nervoso, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar, passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve um de dor. Levou o lenço ao sítio picado e me disse magoadamente: mal. Ah, Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva, davam-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo o travesseiro, eu tinha certeza de que dentro de mim rebentara uma moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer: nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã, tens que gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio, o trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida que é uma degeneração sexual. Mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração, e o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que o Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? És mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinado. És um Jack the Ripper, que é o Jack o Estripador. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. Não rias, Justino,
Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura do outro lado da vida normal. É lúgubre, ou seja, é fúnebre. Então continuaste? Sim, continuei e voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde e com o desejo louco e desvairado. Nós conversávamos na sala de visita. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou: Parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Eu estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá. O Melstran, que é um redemoinho, de angústias, de esforços, de desejos, a luta da razão e do mal, o mal que eu senti saltar-me à garganta, tomar-me a mão, ir, agir, quando ao cabo de alguns minutos acariciei-lhe na sombra o braço, por cima da manga, numa carícia lenta que subia das mãos para os ombros, entre os dedos, senti que já tinha o alfinete pavoroso. Então, fechei os olhos, encolhi-me e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos, uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação, mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixavam enormes, e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia, ou seja, a desonra dele. Como era nobre, porém, não disse uma palavra. Era desgraça. Que havia de fazer? Então, depois, Justino, sabes, foi todo dia. Não lhe via a carne, mas sentia-a marcada, ferida, cozi-lhe os braços e, por último, perguntava: fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, num suspiro de rola, fez. Pobre Clotilde. A que ponto eu chegara na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E no quarto à noite vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos, na tempestade, e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou: Mas então, como tu te saíste? Em um mês, ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus 2 olhos negros ardiam aumentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou, avia-te. E ela de dentro dizia: já vou, mãe. Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, hesitava, até que, sem forças, vinha tombar ao meu lado no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços e deu o alarme. Clotilde foi interrogada. Confessou tudo numa onda de soluços.
E nessa mesma tarde recebi uma carta seca do velho pai, desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugistes? Não fugi, rolei, perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem, tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim o sossobramento total, ou seja, ele se afundou, naufragou totalmente. Para esquecê-la, percorri os lugares de má fama. Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei alcouces. Até aí, o meu perfil foi dentro, em pouco, o terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo e de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, eu corria às vezes ruas inteiras da Suburra, numa enxurrada de apodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor, mas tremem de nojo, assustado diante do ser que pausadamente, sem cólera, lhe enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Daí então, para fugir livremente ao acaso, sem dar satisfações nas desconhecidas. Gozo agora nos trainways, são nos bondes, nos music halls, que são as salas de música, nos comboios dos caminhos de ferro e nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam às vezes. Eu peço desculpas. Uma já me esbofeteou. Mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornara-se metálica, outra. De novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vim acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise. O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, num entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. 2 ou 3 empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilharam. Nesse momento, uma menina loura com um guarda-chuva a pingar apareceu. Espiou o vagão, caminhou para outro e entrou. E o rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas que vais fazer? Não posso. Deixa-me, adeus. Saiu, hesitou um instante, de novo os apitos trilaram, o trem teve um arranco, o rapaz apertou a cabeça com as 2 mãos, como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa, resfolegando, rangeu sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira, correu para o vagão onde desaparecera a menina loura. Logo o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade. Mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão, no que estava a menina loura. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas, viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial. E à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero,
o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraças e de delírios. E eu encerro aqui a leitura deste conto, Dentro da Noite, de João do Rio. Eu espero que vocês tenham gostado desta leitura e peço novamente para que deixem seus comentários, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo, se for possível, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até já!